Olá, turminha! Hoje iremos falar sobre perspectiva cônica. É através dela que representamos no papel uma imagem similar à captada pelos nossos olhos. Se perguntarmos a um cliente se é mais fácil entender uma obra através de uma perspectiva ou de suas projeções ortogonais, provavelmente ele responderá: Perspectiva. ¿Es todo? Quiero una fresca, clara y deliciosa perspectiva. Então vamos analisar uma cena retratada em perspectiva. Nesta imagem, todos os elementos verticais são paralelos entre si e também são paralelos ao plano de projeção. Suas projeções continuam sendo paralelas, porém o comprimento das linhas vão diminuindo conforme o elemento vai se afastando do plano de projeção, bem como as distâncias entre essas linhas também vai diminuindo conforme o elemento fica mais distante. O mesmo acontece com todas as famílias de linhas paralelas ao plano de projeção, como no caso as madeiras deste piso. Todos os elementos paralelos entre si, mas que não são paralelos ao plano de projeção, acabam sendo representados por linhas convergentes que se juntam num único ponto chamado ponto de fuga. Resumindo, numa projeção ortogonal, todas as linhas paralelas continuam sendo representadas por linhas paralelas. Não tem ponto de fuga. Já nas projeções cônicas, surgirá um ponto de fuga para cada direção não paralela ao plano de projeção. Numa perspectiva cônica, diferente de uma perspectiva ortográfica, os raios de projeção não vão mais na direção ortogonal ao plano de projeção, mas dessa vez eles convergem todos para o olho do observador. A intersecção dessas linhas com o plano de projeção determinam estes pontos que, quando ligados, formam a projeção cônica do objeto. Reparem que o nosso objeto, por ser um paralelepípedo, ele tem apenas 3 direções. Essas linhas verticais, as linhas horizontais nessa direção e outras linhas horizontais nessa outra direção. Como essa face está paralela ao plano de projeção, essas linhas horizontais vão aparecer como linhas paralelas aqui na projeção, bem como as linhas verticais também aparecem como linhas paralelas aqui. Porém, essas linhas horizontais que vão numa outra direção, que no caso aqui são perpendiculares ao nosso plano de projeção, elas não estão paralelas. Então vai surgir um ponto de fuga neste plano de projeção. Esse ponto de fuga, para a gente descobrir o local dele, nós devemos traçar uma linha paralela à direção em questão que saia do olho do observador. Então, essa linha vermelha, ela sai do observador e é paralela à direção que a gente quer achar o ponto de fuga. E aonde essa linha cruzar o quadro, esse é o ponto de fuga da nossa perspectiva. Se nós prolongarmos essas linhas aqui, elas vão convergir exatamente para o ponto de fuga. Então, como este objeto tem apenas uma direção não paralela ao plano de projeção, nós temos aqui uma perspectiva com apenas um ponto de fuga. Como o nosso observador é mais baixo do que o objeto observado, na vista lateral a gente pode ver facilmente que o olho do nosso observador está abaixo da parte de cima do objeto. Então, quando a gente vê a perspectiva, a gente só vê duas faces do objeto. A gente não consegue ver a face superior do objeto. Porém, se nós subirmos o nosso observador, elevarmos o ponto de observação, vamos colocar um observador mais alto. Desse novo ponto de vista, se nós traçarmos os raios que vão unir aos pontos do objeto, nós teremos essas novas intersecções e se ligarmos esses pontos, teremos a nova projeção do objeto.
Agora, vocês podem ver que, por estarmos num ponto de vista mais alto, a face superior do objeto já é visível, né? Porém, como nós não mudamos o objeto de posição, ele continua com essa face paralela ao plano de projeção. Então, as únicas direções que vão ter ponto de fuga são as mesmas anteriores. Só que como a gente levantou, a gente mudou o ponto de observação, a gente tem que achar um novo ponto de fuga. Então a gente traça, a partir do olho do observador, uma linha paralela às direções em questão. Que é essa daqui. Ó. E nesse novo ponto de intersecção, ó, esse é o novo ponto de fuga dessa projeção. Então, se nós prolongarmos essas linhas, né, como já é esperado, elas vão convergir para o ponto de fuga. Nós ainda temos uma perspectiva com apenas um ponto de fuga, porque apenas essa direção não é paralela ao plano de projeção. Para que o nosso objeto seja representado através de uma perspectiva com mais de um ponto de fuga, então, esta face aqui, ela tem que deixar de ser paralela ao nosso plano de projeção. Então, vamos girar, né, o nosso objeto de forma que a face, né, essas duas faces não são paralelas mais ao plano de projeção. Então, ó, desligando aqui a projeção anterior, desligamos o primeiro objeto, e deixamos só esse daqui. Através do nosso observador, né, traçamos as linhas de projeção, as novas linhas de projeção, e através dessas intersecções traçamos a nova projeção. Novamente, a gente continua observando o objeto por cima, né, o observador está alto, e agora o ponto de fuga, ó, nós temos duas direções, ó, essas linhas, elas não são paralelas ao nosso plano, como também essas outras linhas horizontais, né? Todas as linhas horizontais deixaram de ser paralelas. Mas agora ó, nós temos essa direção e esta direção. Duas direções para ter o ponto de fuga. Então, através do olho do nosso observador, nós traçamos essas duas direções. Ó. Essa linha aqui é paralela a esse lado do paralelepípedo e essa outra linha paralela a esses lados aqui. Ó. Aonde encontraram-se os pontos, né? Esse daqui são os dois pontos de fuga da nossa imagem, e se prolongarmos, vamos ver que todas as retas que estão nessa direção, né, convergem para o mesmo ponto de fuga. Agora, ó, esses dois pontos de fuga, todas as linhas que fossem horizontais iriam se encontrar ao longo, né, de uma linha chamada linha do horizonte. Ó. Por quê? Todas essas linhas são horizontais. Se eu girasse o meu paralelepípedo em qualquer direção, esses pontos de fuga iriam andar sempre sobre essa linha, que é a linha do horizonte. Então, ó, tirando algumas linhas daqui, pronto, já temos a nossa perspectiva com dois pontos de fuga. Para termos uma perspectiva com 3 pontos de fuga, né, nós teríamos que inclinar este objeto de tal forma que essas linhas verticais deixassem de ser paralelas ao nosso plano de projeção, mas como em arquitetura a maioria dos prédios são construídos no prumo, é mais fácil inclinar o plano de projeção. Então aqui no caso nós iremos colocar um plano de projeção inclinado. É como se nós inclinássemos a câmera fotográfica na hora de tirar a foto. E como o observador ele está atrapalhando aqui as linhas, que a gente vai ter que traçar as linhas de fuga, então ao invés de colocar ele aqui no pedestal, eu vou trocar esse observador por um observador pendurado em um balãozinho, de forma que a gente possa traçar sem problema os nossos raios de projeção. Então, ó, traçando os raios de projeção, achamos as intersecções com o plano projetivo e, juntando essas intersecções, temos a nossa imagem projetada. Agora, como nenhuma das arestas do nosso paralelepípedo é paralelo ao plano, nós vamos ter para cada direção um ponto de fuga independente. Então, traçando-se linhas do ponto de vista do nosso observador, né, nas três direções,
vamos achar essas três intersecções, que são os três pontos de fuga. Como já era esperado, se prolongarmos as linhas da projeção, elas irão convergir para esses pontos. Essas linhas de cima, aqui, ó, esses dois pontos, eles continuam sendo direções horizontais do nosso projeto. Então, nossa linha do horizonte, ela vai continuar passando através desses dois pontos de fuga. Ó. Eliminando as linhas a mais aqui, ó, pronto. Já temos uma perspectiva com 3 pontos de fuga. Espero que tenham gostado e até a próxima.